Gente, posso fazer Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos no ar pela AllTV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, todas as imagens aí para você, à sua disposição, para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até a 13h. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala. Eu sou o Mauro Friesman. Hoje é terça-feira e um papo muito importante por aqui hoje sobre os desafios das pessoas com deficiência, sobre todos os aspectos, mas especialmente no mercado de trabalho. E para essa conversa, eu vou apresentar o Augusto Galeri. Ele é psicólogo, pesquisador nas áreas de sociedade inclusiva, sociologia clínica e psicossociologia, e professor da FECAP e dos cursos de ESG da FIA Business School. Tudo bem, Augusto Galeri? Boa tarde, como está? Boa tarde, Mauro. Obrigadíssimo pelo convite. É um prazer estar aqui na AllTV. E rapidamente, então, só para me apresentar, eu sou um homem branco aí, de cabelo grisalho, ralo. Estou com uma camisa social e aqui com um headphone, né? E, mais uma vez, é um prazer estar aqui. Vamos tentar conversar um pouco sobre esses temas tão importantes. Muito obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite, Augusto, e a necessidade aqui da audiodescrição, até porque nós falaremos para pessoas com deficiência visual aqui neste programa. E eu trago aqui também, vou apresentar o Guilherme Chedid, o administrador de empresas. Ele é administrador de empresas, técnico em comércio exterior, especialista em diversidade e inclusão, presidente do Board IPA, que é o Grupo de Afinidade das Pessoas com Deficiência da Ambev Brasil. Tudo bem, Guilherme Chedid? Como é que você está? Tudo bem, obrigado, Mauro, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês, aí, contigo e com o Augusto, para a gente fazer esse bate-bola aí sobre inclusão. Eu fazendo uma audiodescrição, sou um homem cego, eu tenho 24 anos e nasci com deficiência visual por conta de uma atrofia do nervo óptico. Sou alto, cabelo liso, estou vestindo uma camisa azul e uma calça jeans. E, nesse momento, estou no meu quarto, aqui no meu QG, gravando com vocês. Muito bem, obrigado pela presença, Guilherme, por aceitar o nosso convite para essa importante conversa que a gente vai ter hoje. Como eu destaquei aqui, já adiantei os desafios das pessoas com deficiência, notadamente no mercado de trabalho. Olha, o fortalecimento da democracia passa pela luta sempre por melhores condições de vida para todos, buscando a liberdade e a autonomia de todo e qualquer cidadão. Só que as desigualdades da nossa sociedade dificultam essa luta, fazendo com que grupos sociais vulneráveis, como o caso das pessoas com deficiência, e a gente conhece a sigla, né, PCD, para pessoas com deficiência, não tenham o pleno acesso às suas garantias e direitos fundamentais, né? Onde é que começa essa dificuldade, Chedid? Você que é um homem de 24 anos, com a cegueira congênita, ou seja, de nascença, enfim, desde o começo, né? Conta para a gente quais são as dificuldades, os desafios da vida. Bom, Mauro, na verdade, como você bem frisou, eu nasci cego. O meu mundo é assim. Então, eu sempre me aceitei muito bem, principalmente com essa deficiência visual. Lógico que para minha família sempre foi aliás, no começo foi um choque, né? Uma mudança muito grande, uma adaptação muito grande, mas eu acho que a minha vida começa quando a minha família não trata isso como um problema ou como algo ruim. Então, eu aprendi desde sempre a lidar com isso e a lutar pelo que eu queria, como sonhos. Então, seja de estudar, seja de viver e conviver com a minha vida, onde a deficiência visual é uma característica da minha vida, dentre tantas outras características, né? Mas não dá para a gente deixar de falar que a gente vive num mundo que não é inclusivo. A gente vive num mundo em que
o próprio mundo é deficiente. A deficiência não está em mim, que sou cego, mas sim na sociedade, sim no mundo que não se prepara, sim no mundo que não se inclui. A gente ainda percebe o quanto, desde a educação, principalmente, né, que é onde tudo começa, mas passando pelo mercado de trabalho e pelos nossos locais de interações sociais, restaurantes, museus, estádios, enfim, a gente percebe o quanto a sociedade é deficiente. Então, eu sempre tive muita força de vontade e tive em vários amigos, professores, pessoas que estiveram ao meu lado nessa jornada, inclusive o Augusto foi uma pessoa e é uma pessoa muito importante nessa trajetória, e a gente vem aí caminhando dentro desse mundo e desbravando esse mundo louco, com deficiência, mas que a gente tem esperança de torná-lo melhor. Antes da gente entrar exatamente no tema, Guilherme, um pouco mais sobre a sua história, porque você falou da família e é claro que é nela que está toda a sua força e o alicerce desde o começo. Você destacou que foi um choque para todos, né? O seu problema, a sua deficiência visual, mas como é que este apoio se traduziu em resultado para tudo que você conquistou até hoje, né? Desde a inclusão na sua infância, na escola, até a chegada ao mercado de trabalho? Olha, Mauro, desde pequeno eu aprendi isso com meu pai de criação, que por mais dificuldades que a minha deficiência pudesse me trazer, eu iria precisar ter muita força de vontade e sair desse lugar meio que, não vou dizer da vítima, mas o lugar da dificuldade. Eu iria ter que sair desse lugar para poder buscar a minha independência, para buscar a minha autonomia e o meu espaço no mundo. Então, isso foi determinante para mim. E uma coisa que eu aprendi é que eu tinha uma comunicação boa e eu tinha um poder muito legal, ou uma habilidade, né, de dialogar, de negociar com a realidade. Então, por exemplo, eu sempre, em todos os lugares que eu participei na minha vida, escolas, trabalho, na minha relação com os amigos e com a família em geral, sempre com muito diálogo, sempre negociando. Eu estou acostumado a ser a primeira pessoa com deficiência de muitos lugares, da própria FECAP, onde me formei administrador, e eu sei que as pessoas não sabem e não conhecem o convívio com pessoas com deficiência, lamentavelmente. Então, eu usei isso, de uma certa forma, ao meu favor para poder construir a minha história de independência e de colocação no mundo mesmo. Augusto Galeri, no seu trabalho de pesquisas, nessas áreas todas de sociedade inclusiva, como é que você, em que momento você começa a trabalhar com as pessoas com deficiência? Antes da gente entrar exatamente no tema, vamos conhecer a sua história também. Obrigado, Mauro. Então, eu começo lá na década de 90, né? Então, já tenho algum tempo que eu trabalho com esse tema, onde eu fui convidado, ainda fazendo o curso de psicologia, eu fui convidado para trabalhar numa pesquisa sobre reabilitação profissional, né? E aí eu tomei contato pela primeira vez com um dos grandes um dos grandes marcos que a gente tem no Brasil, que é a lei de cotas, né? E ali eu comecei a conviver com pessoas com deficiência, comecei a participar e ajudar o pessoal do Fórum para Políticas de Pessoas com Deficiência de Belo Horizonte, que é a minha cidade natal, e com isso eu fui começando e eu sempre conto essa história, que é uma história muito marcante para mim, porque eu estava lá nos meus 20 anos, e de certa forma, eu me achava uma pessoa muito carismática na época. Eu acho que essa é uma das grandes lições que eu tomei e que eu gosto de contar. Porque eu sempre fui muito bem tratado, né? Eu sou um homem branco, sem deficiência, sempre fui muito bem tratado. Eu começava a conversar com as pessoas e elas falavam comigo, olha, aquela loja é péssima, ela trata a gente mal. E eu falava, nossa, mas eu sou tão bem tratado lá. E aí outra pessoa ia no restaurante e falava, eu fui no restaurante, a pessoa nem conversou comigo, conversou com a pessoa que estava do meu lado. Eu falei, nossa, e eu sou tão bem tratado lá. E nessa história, né, por muito tempo eu falei, nossa, eu que devo ser carismático. Mas eu descobri depois que não, que na verdade
eu não estava sofrendo estes preconceitos, né? Então, que, né, a gente sabe sempre de, por exemplo, quando uma pessoa com deficiência vai num restaurante, o garçom não se dirige a ela, se dirige à pessoa que está acompanhando ela, como se ela não tivesse capacidade, né, de escolher o prato dela, né? E com isso eu comecei a perceber isso, né? Que a gente está numa sociedade em que é o papel de cada um de nós refletir, inclusive, sobre os nossos privilégios para tentar trabalhar e deixar essa marca ética na sociedade, né? De que todos precisam participar, independente das suas características, né? Isso fez com que eu me apaixonasse pelo tema, eu comecei a trabalhar com o tema, né, comecei a fazer consultoria sobre esse tema e a pesquisar, né, eu pesquisei bastante já sobre esse tema, e aí foi levando, né, nesse sentido. E aí eu sempre falo, eu realmente tento falar sobre inclusão desse ponto de vista de quem tem que perceber os seus próprios privilégios para poder fazer uma sociedade mais inclusiva, para poder abrir mão, inclusive, muitas vezes, de ficar nesse meu mundinho achando que eu que sou a pessoa especial, né? Augusto, pegando esse exemplo que você deu do restaurante, essa atitude do garçom, ela é mais em cima de um preconceito mesmo, e que isso estaria estabelecido na sociedade em relação às pessoas com deficiência, ou é a falta de informação a respeito de que as pessoas são capazes de resolver as suas necessidades, elas têm capacidade para isso? Isso. Uma coisa reforça a outra, né? Porque quando eu não tenho informações, eu acabo reforçando os estereótipos, né? Quando eu tenho estereótipos, eu acabo não buscando mais informações, eu parto do princípio que aquilo lá é realidade. Então, as Sim. coisas acabam se reforçando, né? E é por isso que a gente começa a tentar entender e tentar essa necessidade de divulgar a respeito, né? Por isso que um programa como esse, por exemplo, é tão importante, porque é exatamente para as pessoas poderem questionar o estereótipo e buscar mais informação. Sim. Guilherme Chedid, vamos então entrar no nosso tema, que são os desafios das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E eu te pergunto o seguinte: a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho ainda é vista pelas empresas como obrigação legal? Eu vou contratar pessoas com deficiência porque a lei exige, eu não posso infringir a lei, eu tenho que respeitar? Ou há um grau de consciência que vem sendo formado, vem sendo alcançado aí com o passar do tempo? Mauro, eu vou te responder essa pergunta e eu queria propor algumas reflexões para a gente fazer aqui, tudo bem? Vamos lá. O primeiro ponto é que sim, eu acho que as empresas contratam por obrigação, tá? Eu acho que a gente tem a lei de cotas, que é uma lei importantíssima e esteve sob discussão aí, né, ao longo desses últimos 4 anos. Vamos ver agora quais serão os próximos passos, né, nessa transição de governo em relação a essa questão da lei de cotas. Mas, independente de qualquer coisa, as empresas elas contratam, mas elas não fazem um processo de inclusão. Elas simplesmente contratam por cumprir uma obrigação legal. A gente sabe que as barreiras são grandes, só que as barreiras são da sociedade, as barreiras são das empresas. A gente ainda trata a inclusão e diversidade de uma forma como um todo, e eu acho que quando a gente pensa em pessoas com deficiência, ainda mais, muito mais como uma casca de banana do que como uma oportunidade, se eu me expresso corretamente. A gente ainda entende, putz, é difícil contratar uma pessoa com deficiência, é difícil contratar um cara que seja cego ou que tenha qualquer outra deficiência para trabalhar na empresa, porque vou precisar trazer adaptações tecnológicas, adaptações arquitetônicas. A gente ainda fica nesse discurso, só que a gente não entrou no caminho da responsabilidade ainda. A gente está na transição. Eu acho que a gente já evoluiu de tempos atrás. Acho que eu, como uma pessoa de 24 anos, eu percebo que eu estou num caminho de evolução do que há 15, 20 anos atrás, provavelmente o Augusto possa ter encontrado no seu começo de jornada. Mas eu sinto que a gente está muito longe disso. E a gente não percebeu o nosso papel
e a nossa responsabilidade, aí eu saio do meu lugar de pessoa com deficiência para o meu lugar de ser humano com privilégios. As empresas, a sociedade ainda trata esse assunto como casca de banana, seja na contratação, seja no encarreiramento, seja no desenvolvimento do projeto, das equipes e dos times. Eu me considero uma pessoa privilegiada, como o Augusto falou, porque apesar de ser uma pessoa cega, que vive num grupo minorizado, eu tenho que admitir que eu sou muito bem tratado também. Eu tive várias oportunidades, acho que pela boa comunicação, por estar numa grande cidade, por ter também buscado meu espaço, eu consegui hoje um caminho um pouco diferente. Eu sei que pouquíssimas pessoas, infelizmente, têm essa oportunidade que eu tive e tenho. Uma coisa que eu faço muito é me colocar como parte da solução do problema, né? E isso acho que foi um ponto positivo. Mas eu percebo como dentro da empresa, como dentro de vários ambientes, ainda é complicado essa questão da recolocação e da inclusão de fato. Eu acho que a gente falha muito como sociedade, como sistema, como empresa, a gente falha muito. Augusto, me chamou a atenção a expressão que o Guilherme usou, a inclusão de fato, né? Porque você contratar a pessoa com deficiência por pura imposição da lei, evidentemente que isso não vai levar à inclusão. Então, o dono da empresa ele tem que ter a consciência em relação a esse tema, o seu departamento de recursos humanos tem que ser preparado, capacitado para poder trazer esses talentos para dentro das empresas e fazer, de fato, como destacou o Guilherme, a inclusão, não é, Augusto? Perfeito, Mauro. Eu acho que é exatamente esse o ponto essencial hoje. De que enquanto não mudar a lógica, né? E a gente está falando aqui de uma coisa muito importante que aconteceu em termos, inclusive, de políticas públicas, em termos de como a gente vê a deficiência hoje, que antes a gente colocava a deficiência como um problema da pessoa. Então, o Guilherme é cego, problema dele. E atualmente a gente está tentando caminhar então para essa nova visão da deficiência como um problema social, né? Que é exatamente o fato de que a gente, como sociedade, ou por não ver, né, por ser displicente, não ver, né, não se colocar nesse lugar, ou por realmente preconceito de eu não quero estar perto dessas pessoas, a gente cria uma série de barreiras, seja ativamente, seja simplesmente por não parar para pensar. Né? Então, a gente está nesse ponto hoje em que a gente está tentando fazer essa transição de que a organização precisa entender que ela não está só cumprindo uma lei. Porque se ela só cumprir a lei, ela literalmente perde dinheiro. Né? Eu estou contratando uma pessoa para a qual eu não vou investir, que eu não vou acreditar na capacidade dele, que eu não vou passar tarefas para ele fazer. Por quê? Porque eu estou fazendo isso só para cumprir a lei. Então, a organização literalmente perde emprego porque ela está precisando pagar salário para alguém que ela não confia. Né? Se eu começo a ver as pessoas com deficiência a partir do seu potencial, a gente começa a poder investir nessas pessoas, né? E fazer com que elas tenham um resultado positivo para a organização. Então, a gente acaba ficando naquele momento em que, né, o preconceito e o estereótipo são contraproducentes para a organização. Né? E o que a gente vê hoje, então, né? A gente hoje tem um quadro em que as pessoas com deficiência ainda são um grupo com menos oportunidade de emprego, apesar da legislação. O dado hoje é que só 3 em cada 10 pessoas com deficiência está empregado, né? Então é um problema de entrada no mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo, quando consegue entrar no cargo de trabalho, não tem nenhuma perspectiva de carreira. São, em geral, eles estão nas áreas mais simples, né, mais operacionais, então são aqueles lugares em que os RHs pensam, nossa, esse aqui não vai fazer, não vai ter problema nenhum colocar ele lá, ele não vai, né, atrapalhar ninguém. Né? E aí ele fica, então, o resto da vida numa mesma posição, sem nenhuma possibilidade de crescimento, sofrendo preconceito dentro da organização. Né? Então, a gente está ainda com um problema que a legislação ajuda em especial as pessoas, porque elas passam a ter a possibilidade de se manter, né, de ter uma renda, etc.
mas que as organizações ainda não começaram a olhar para isso como parte dos processos dela, e sim como uma espécie de problema que ela tem que enfrentar, né? Augusto, esse dado que você apresentou, de cada 10, né, deficientes, pessoas com deficiência, 3 estão no mercado de trabalho. Eu vou trazer aqui a respeito da lei das cotas, né, que já tem mais de 30 anos. A lei determina que pessoas com deficiência ocupem de 2% a 5% do quadro de companhias com 100 colaboradores ou mais. Você falou em potencial. Há a necessidade de uma mudança na lei, no sentido de estabelecer ali nas suas letras a questão do potencial das pessoas com deficiência, porque no Brasil a gente vê que a lei ela é acanetada, na verdade. Ela não é capaz de mudar uma cultura. Então, se você falar, tá bom, vamos botar lá o potencial, vamos prestar atenção no potencial das pessoas, isso teria condições de mudar esse estereótipo? Olha, Mauro, a impressão que eu tenho hoje é que a coisa vai passar muito mais pelo movimento social. Então, hoje a gente tem uma outra coisa que é as redes sociais e a internet ajudando a gente a não só dar mais informação, como a sociedade civil a exigir, né? E eu tenho a impressão que isso tem dado mais certo do que a lei em si. A lei em si ela é boa, né? O problema é que hoje, por exemplo, a gente sabe que ela não é seguida. Quando a gente pega as grandes empresas que teriam que ter aí 5% das pessoas, do seu quadro de pessoas com deficiência, quase nenhuma consegue bater a meta. E mais do que isso, uma grande parte delas prefere pagar a multa do que ter pessoas com deficiência dentro. Então, a gente está falando de uma coisa que é uma resistência que a lei não vai mudar. O que muda? Muda é a hora em que uma pessoa com deficiência vai lá para a rede social e começa a falar, olha, a empresa tal não contrata. Né? Na hora que as pessoas em torno começam a fazer esse movimento, na hora que a sociedade começa a exigir, né? E aí o tal do ESG por exemplo, uma das provas que a gente está tendo disso, né? ESG é a sigla inglesa aí para questões ambientais, sociais e de governança dentro das organizações. E no social, uma das coisas que ela fala a gente tem que modificar a forma com que as empresas fazem isso. Então, foi algo que começou socialmente, né, como uma exigência social, mas que hoje, por exemplo, a Bolsa de Valores exige que eu tenha um bom ESG. Então, isso que para mim, é essa que vai fazer a diferença. É a sociedade civil virando e falando, você não tem pessoas com deficiência trabalhando, você não tem um projeto de carreira para pessoas com deficiência, não compro mais o seu produto, não uso mais o seu serviço. Acho que é aí que as coisas começam a realmente se modificar. Guilherme Chedid, vamos falar da sua realidade. Onde é que você trabalha hoje? Como é que é o seu dia a dia? Que tipo de atividade você faz? Bom, na verdade, Mauro, hoje eu trabalho na Ambev e uma coisa curiosa é que eu entrei na Ambev exatamente para tentar mudar esse cenário. Eu entro na Ambev com a proposta de trazer a minha experiência de mercado e de vida para implementar um plano robusto de diversidade quando a gente pensa nas pessoas com deficiência. Então, no que tange acessibilidade, no que tange a inclusão. Hoje eu coordeno o grupo de afinidade de pessoas com deficiência dentro da Ambev. Hoje a gente tem um papel e uma estratégia de diversidade que tange, né, os 4 tipos de diversidade, e o IPA é o grupo de afinidade de pessoas com deficiência, e por dentro desse grupo eu fui um dos responsáveis principais por implementar algumas políticas lá dentro. Então, processos de inclusão e recrutamento e seleção voltados, né, a pessoas com deficiência, com mais vagas, com mais possibilidades. A implementação de acessibilidade nas nossas áreas, né, da Ambev, cervejaria, centros de venda, tanto que hoje a gente tem um manual de acessibilidade que propicia que a empresa possa se adequar cada vez mais, mas eu faço a minha meia-culpa, que nós evoluímos muito nesses 3 anos, mas existe um caminho muito longo ainda
para a gente percorrer em relação a essas mudanças, né? A gente ainda está trabalhando muito essa questão da atitude, do comprometimento em relação a isso. É um tema novo, que a gente precisa de uma união muito grande para conseguir colocar esses projetos em prática, e eu acho que a gente está só no começo da caminhada. Nós evoluímos muito, e eu entendo e faço essa provocação dentro da Ambev, que nós somos a Ambev. A nossa empresa é uma das maiores, nós temos a obrigação, como empresa, de puxar essa fila. A gente tem essa responsabilidade de puxar a fila para que a gente possa mudar o sistema, cobrando fornecedores, cobrando de uma sociedade, e a gente trabalhando essa questão da atitude para mudar isso, né? Eu digo que uma andorinha só não faz verão, mas todos os dias que eu vou trabalhar na Ambev é para levar essas mudanças, né? A gente sabe que precisamos olhar o cenário como um todo, e que isso, não só na Ambev, como nas outras empresas, não faz parte da realidade ainda. Existem dificuldades, principalmente atitudinais, de você implementar grandes projetos, né, de inclusão e de acessibilidade, mas eu tenho trabalhado muito nessa questão de negociação, articulação e ação para que a gente possa mudar isso. Então, a sua missão na Ambev, então, Guilherme, foi chegar para levar essas práticas de governança no que se refere à inclusão das pessoas com deficiência. Existia um trabalho lá já feito, mesmo que de forma incipiente, ou partiu do zero? Antes de eu chegar? Sim. Olha, sinceramente, partiu do zero. Tanto que, apesar da gente não ter... A gente ainda está iniciando o nosso trabalho, né? Mesmo que depois de 3 anos, o setor onde eu trabalho, a gente conseguiu implementar mudanças bem interessantes. Pisos táteis, a gente tem um piso tátil por todo o escritório, placas em braille, mas isso tudo é muito, muito pouco, né? Muito iniciante quando a gente pensa na Ambev como um todo. A gente percebe que mudanças estão sendo feitas, mas ainda tem as questões estratégicas, né? Não só da Ambev, como de outros também. É interessante esse seu relato, Guilherme, porque nós aqui, enquanto consumidores da Ambev, né, a gente, vendo o tamanho da empresa, o potencial deles, a gente tem uma outra impressão, até porque o Augusto acabou de comentar, né, as empresas na Bolsa de Valores, e a Ambev é uma empresa de capital aberto, na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo, elas têm por obrigação, por exigência, né, pelo mercado de capitais, né, mercado de capitais das empresas de capital aberto, cumprir aí o ESG, né, que são essas práticas de governança, né? Então, eu particularmente me surpreendi. Olha, na verdade, o Mauro, falando até um pouco mais como o Gui, pessoa, né, ser humano com deficiência, do que como funcionário da Ambev, né? Eu acho que é importante dizer que a gente começou com algumas mudanças já, mas que quando a gente olha para o cenário como um todo, existem muitas deficiências atitudinais. Eu não sei se a gente pode usar esse termo, mas até por ser um termo novo, eu acabei de pensar nele agora, mas vai muito na questão das atitudes, né? O como fazer, o como você leva isso para o dia a dia na prática, para o campo, para as várias unidades, né? A Ambev realmente é uma gigante empresa, e eu sinto que ainda falta uma decolagem, né? Mas, por exemplo, a gente conseguiu algumas mudanças bem importantes. Eu não sei se você sabe, a gente tem a cerveja Colorado, que é a primeira cerveja brasileira, ou uma das primeiras, que tem rótulos em braille. Então, hoje, quando você vai no mercado e compra uma Colorado, você sabe a distinção de que é a Colorado e não uma outra marca de cerveja. Então, isso é importante. Isso dá uma sensação de mudança, de pertencimento, e eu acho que a gente está tentando correr atrás do prejuízo. Está no comecinho da corrida, mas a gente está mudando. Tem a outra ponta da corda também, né, Guilherme? Quando você vai comprar a cerveja Colorado lá no mercado, o local onde ela está presente ali, disposta para o consumidor, também tem esse trabalho a ser feito no ponto de venda, né? Exato, né? Porque você tem a cerveja com rótulo em braille, mas você não tem um mercado acessível, você não tem um local acessível. A gente tem que pensar, quando a gente pensa de uma forma estratégica, como você vai movimentar todo o sistema com todas as particularidades, né, que o sistema tem.
Então, acho que é uma reflexão bem complexa e com muitas atitudes que a gente precisa tomar. Você acha que você, nesse seu trabalho, na provocação aí que você faz para a Ambev, você já influenciou outras empresas, sejam concorrentes da Ambev ou até de outros setores? Olha, hoje, na verdade, o Mauro, você sabe que a sociedade enxerga a Ambev como uma referência para muitas coisas, né? Não só pelo segmento, mas pelo tamanho de empresa. A gente faz benchmarking com várias empresas, né? A gente faz muito essa questão do network para contar essas experiências. Eu acho que sim, eu, Guilherme, consegui e tento muito influenciar as empresas e as pessoas, porque é um trabalho que vai além da Ambev, né? Essa questão da diversidade, apesar de hoje ser o meu trabalho, ser o meu ganha-pão, é o meu propósito de vida, né? Então, eu acho que sim, a gente tem influenciado bastante. E se uma concorrente da Ambev entrar e conseguir fazer essas mudanças e outras empresas de outros segmentos também, maravilha, a sociedade ganha, todos nós ganharemos. A gente vai fazer uma parada agora no programa Gente que Fala, edição de terça-feira, e o nosso assunto aqui é muito importante. Estamos falando sobre a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Uma parada breve, mensagem do nosso apoiador, e a gente volta na sequência aqui com essa nossa conversa. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta, programa Gente que Fala no ar, pela OTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, você acompanhando aqui a nossa transmissão, as nossas imagens. Hoje o nosso assunto é sobre a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Augusto Galeri, psicólogo, está aqui na nossa conversa. Ele é pesquisador nas áreas de sociedade inclusiva, sociologia clínica e psicossociologia, e também é professor da FECAP e dos cursos de ESG da FIA Business School. E o Guilherme Chedid, administrador de empresas, técnico em comércio exterior, especialista em diversidade e inclusão, presidente do Board IPA, que é o Grupo de Afinidade das Pessoas com Deficiência da Ambev Brasil. Augusto, para falar o seguinte, a FECAP, Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado e o Instituto Reconvexo lançaram uma parceria para um programa de capacitação para pessoas com deficiência visual. É uma extensão, né, para capacitação para pessoas com deficiência visual, não é isso? É um trabalho que partiu das suas mãos. Como é que é esse projeto? Explica para a gente. Então, esse foi um projeto, então é importante a gente entender, né, o que é um projeto de extensão dentro da universidade e que tipo de projeto de extensão a gente está fazendo aqui, para entender que, no fundo, esse projeto tenta atender 3 objetivos com 3 públicos diferentes, né? Então, a gente lançou agora com um projeto piloto com o Instituto Reconvexo, e fica aqui até o meu agradecimento ao Instituto pela parceria. A gente abriu aí 30 vagas, então, para serem treinadas, para pessoas serem capacitadas na área de soft skills, né? Então, que são aquelas habilidades que são mais humanas, né? Menos técnicas, daquela coisa mais da repetição, e mais questões como comunicação, empatia, trabalho em equipe, né? E, em primeiro lugar, então, a gente está tentando atender ao público de pessoas com deficiência, né, que sofre por não ter capacitações especializadas, específicas, acessíveis, né, acessíveis no sentido, inclusive, da acessibilidade realmente frente às pessoas com deficiência, né? Então, a gente está tentando atender um pouco esse público, né, e melhorar a capacitação dessas pessoas que muitas vezes sofrem pela falta de oportunidades mesmo de capacitação.
Além disso, a gente está tentando rebater uma crítica que a gente ouve das organizações, que é a gente não contrata pessoas com deficiência porque eles não têm capacitação, né? Que é um mito, ele não é real, né? Mas a gente está tentando, então, até aproveitar aí o nome FECAP, que é um nome forte dentro do mercado de trabalho, exatamente para fazer essa capacitação e para dizer para as empresas, você estava reclamando? Então estão aqui capacitados, né? Não precisa mais reclamar. E por fim, como a gente está lá tentando, né, cursos de administração, contábeis, cursos ligados à comunicação empresarial, a gente também está trabalhando para que os estudantes da FECAP, as pessoas que estudam na FECAP, também tenham uma nova percepção. Porque daqui a pouco essas pessoas vão chegar nas empresas, elas vão ser lideranças dentro das empresas, e a ideia é que elas já tenham uma nova visão, que elas vejam o potencial das pessoas a partir daquelas pessoas que elas participaram da capacitação. Então, são as próprias turmas dentro da FECAP que montam os projetos de capacitação, que trabalham como tutores, né, com tutoria com as pessoas com deficiência, então tendo que entrar em contato, que entender quais são as barreiras, que entender quais são as dificuldades, mas também quais são os potenciais, né, e a gente está tentando, então, com isso, atender a esses 3 públicos, né. A gente fez o primeiro semestre como um projeto piloto, então com um pouco menos de vaga, e a ideia é que a gente amplie essas vagas para o semestre que vem, né, tanto o número de cursos quanto o número de vagas aí para o semestre que vem. O Guilherme é mentor desse projeto também, né? Então ele nos deu todo o suporte aí para a gente, porque é até uma coisa importante falar, né? Que o problema não é a gente ter o estereótipo, porque ele é social, né? Então eu, Augusto, trabalho 30 anos com isso e ainda cometo gafes, né? E ainda de vez em quando, né? E o problema não é cometer gafe. Cometer gafe a gente vai fazer. O problema é que às vezes a gente luta pelo nosso direito de continuar preconceituoso, né? A gente comete gafe e quando a pessoa tenta nos corrigir, tenta falar, não, melhor fazer assim, a gente fala, não, mas eu é que estou certo, eu é que sou a pessoa, né? Eu não sou preconceituoso, né? Então, nesse sentido, a grande aprendizagem do processo é exatamente esse da gente começar a entender. Eu tenho uma participação nisso, então eu tenho que ter essa sensibilidade, eu tenho que estar aberto à mudança. Não é a pessoa com deficiência lutando contra tudo e contra todos, é todo mundo junto lutando para a mudança, né? Então acho que esse foi o grande ganho aí dessa primeira turma e a gente espera ampliar bastante para o semestre que vem. E você falou da GAF, Augusto, até para a nossa orientação aqui na imprensa, aí, eu faço aqui meia-culpa, né? Às vezes fora da imprensa a gente comete gafe e no ar aqui é absolutamente inadmissível esse tipo de situação, né? Então, qual é a orientação para nós da imprensa? A forma de se falar. Hoje são pessoas com deficiência, mas nós já falamos de uma outra maneira e às vezes a gente até não está atualizado com os termos, com os conceitos. Então vai lá, Guilherme. Posso, rapidinho? Até desculpa sim. A interrupção, mas até falando um pouco sobre essa questão da imprensa, eu acho que vale muito a pena. Faça um pouquinho da tela, Guilherme, porque a gente está cortando pelo seu nariz aqui. Isso, afasta um pouquinho. Ótimo. Melhorou? Vamos lá. Melhorou. Afasta mais, um pouquinho mais para trás. Um pouquinho mais para trás. Aí, agora sim. Bora. Eu percebo uma evolução muito grande quanto a essa questão da imprensa, dos canais mesmo, de as pessoas com deficiência, a própria audiodescrição, as próprias reportagens. Só que e grandes canais que eu gostaria muito que se conscientizassem, né? Que tudo bem você fazer uma reportagem, por exemplo, sobre um local que vai ser acessível e que vai ter uma exposição para uma pessoa com deficiência visual. Só que não me parece ter muito sentido você fazer a reportagem, você convidar as pessoas e você dizer que o endereço está na tela, que o telefone está na tela, o site está na tela. Talvez isso possa ser uma simples questão visual, né, de um jornal, por exemplo, ou de um programa, mas queria deixar esse feedback, essa conscientização, porque acaba muitas vezes impedindo que a gente acesse um espaço por essa falta de descrição ou por essas questões. Isso pode se resolver com a presença de vocês nos órgãos de imprensa, fazendo o trabalho com essa missão que você tem na Ambev,
Também, também. Por que não? Sim. E É, 4 por falar. mais resolveria um problema, por exemplo, nesse tipo de caso. Então, e por falar nessa ideia, já que estamos falando nessa ideia, eu toquei no assunto, como é que é feito esse intercâmbio, então, entre vocês? Não só, até porque é um trabalho, a gente acabou de falar do curso da FECAP, que é um trabalho desenvolvido por uma instituição privada. Como é que é o intercâmbio com o setor público também, para que haja, para que existam também cursos de extensão de capacitação em instituições públicas também? Você fala, Guilherme? Você pode repetir, por favor? Como é que funciona esse intercâmbio, né, entre a FECAP, que desenvolve esse trabalho de extensão de capacitação para pessoas com deficiência visual, com o setor público? Há esse intercâmbio, há essa interlocução? O nosso projeto ele ainda está no primeiro momento de início, mas a gente pretende expandir, sim, né, para que chegue em um outro momento ao setor público, né, Augusto? Se eu puder, Fala, assim, Augusto. Sim. a primeira coisa importante da gente entender é que o setor público, inclusive, exatamente porque exige a política, ela acaba incidindo mais fortemente no setor público. Para dar um exemplo, hoje a gente tem por volta de 50% das escolas públicas acessíveis a pessoas com deficiência, que é um número baixo quando a gente parar para pensar. Mas quando a gente vai para as escolas particulares, o número não chega nem a 10%. Né? Porque exatamente a política ela incide mais fortemente sobre o setor público. Então, a gente tem um setor público hoje mais preparado do que o setor privado. Né? Tanto em termos de criar oportunidades. Então, por exemplo, no setor público, a gente tem a questão das vagas exclusivas dentro dos concursos públicos, que são seguidas. Né? Então, a gente já tem aí toda uma outra... E, de novo, né? É aquela coisa que a gente falando, a gente tem que ver os passos, né, que a gente deu, o que não significa que não existam passos a dar. Né? Mas a gente tem... Oi. Não, pode ir. Mas a gente tem, obviamente, que também um caminho a percorrer nesse sentido, de inclusive continuar fazendo uma exigência das melhorias das políticas, né, no setor público. E eu queria só aproveitar para comentar uma coisa que você falou. O slogan do movimento de pessoas com deficiência é nada sobre nós sem nós. Isso significa dizer que, para a gente realmente fazer uma inclusão das pessoas com deficiência, a gente precisa estar junto a elas, né? A gente precisa perguntar a elas. Isso tem duas consequências. A primeira é, quais são as palavras corretas para a gente usar? A gente tem que olhar quais são as que os movimentos estão usando. Então, hoje os movimentos têm preferido pessoas com deficiência para falar das pessoas do grupo em geral. Mas, por exemplo, o movimento das pessoas cegas admite, né, falar cegos, né? Não tem problema. As pessoas surdas, o movimento das pessoas surdas fala dos surdos e das surdas, né? Então, não tem muito problema falar. Já outros movimentos preferem ser tratados então, como pessoas com deficiência, por exemplo, intelectual. Né? Então, o X da questão é estar atento, né, a como é que os movimentos estão se colocando nesse sentido. A outra coisa importante que eu queria chamar a atenção porque a gente às vezes fica falando, precisa da pessoa com deficiência para falar sobre deficiência e inclusão. Mas o que a gente sabe, até pelas pesquisas, pelas experiências que a gente tem no mercado, é o seguinte, se dentro de uma emissora, por exemplo, tiver uma pessoa com deficiência, que seja uma pessoa técnica, né, alguém que seja da produção, o fato dela estar lá já faz as pessoas começarem a se preocupar. Então, a gente hoje tem muita questão, e esse o exemplo básico disso é a Apple e a Samsung, não sei se pode falar nome de empresa, mas Sim. enfim, em que hoje a gente tem celulares que são dessas duas marcas que são extremamente acessíveis. E como é que eles fizeram para ser tão acessíveis? Eles colocaram programadores e engenheiros que têm deficiência. Então, na hora que eu estou programando algo, se eu sou cego, eu já sei o que eu preciso fazer para que os cegos também consigam usar. Então, o fato de eu ter uma pessoa, né, de eu ter uma diversidade na minha equipe, né, mesmo que não seja uma pessoa contratada especificamente para ter esse olhar, ele já melhora. Ele já melhora muito
a qualidade dos nossos trabalhos. Ele, inclusive, desenvolve novos produtos. A gente tem essas pesquisas mostrando que o fato de eu ter uma equipe diversificada amplia os produtos que eu vou ter e amplia, inclusive, o meu leque de clientes. Né? Eu vou ter mais clientes, por quê? Porque eu vou ter produtos acessíveis às mais pessoas. Né? Então, acho que isso que você falou é de uma excepcional importância. Né? Nada sobre nós sem nós. A gente precisa estar com essas pessoas. Guilherme, você ia complementar? Sim, eu queria complementar, porque acho que existe um contraponto que a gente não tem como deixar de falar. É muito difícil você fazer parcerias, em muitos casos, com o setor público, instituições de pessoas com deficiência, movimentos, às vezes até conselhos. E eu vou dizer o porquê. Porque existe uma busca por um protagonismo muito grande. Então, eu sou a instituição X de pessoas com deficiência. Eu não vou fazer uma parceria. Existe esse pensamento, infelizmente, né? Eu não vou fazer uma parceria com um projeto tal, como o da FICAP, ou qualquer outro projeto, até de uma empresa como a Ambev, ou uma grande empresa, porque se eu fizer essa parceria, eu vou estar perdendo o meu associado, o meu aluno com deficiência. As próprias instituições que têm deficiência, os próprios movimentos se sabotam e se boicotam muito. E eu acho que se a nossa pauta, se a nossa causa não ganhou a forma que deveria ter ganho, e o que atrasa muito a nossa evolução é essa briguinha interna que não é nada saudável, nada propositivo. É muito contraprodutivo também. Quando eu falei do setor público também, Augusto, no sentido do seguinte, para a gente chegar nesse ponto. Para o deficiente, vamos pegar o deficiente visual. Para o deficiente visual sair de casa para ir para o trabalho, ele tem que passar pela rua. Então, ele depende de um projeto urbanístico ali adequado para ele se locomover. A gente está cansado de ver, por exemplo, calçadas com piso tátil, que é importante para o deficiente visual, mas tem um poste no meio do caminho, né? Então, ou seja, tem todo um trabalho urbanístico, um projeto sendo feito, que começou lá com engenheiro, com arquiteto urbanístico, enfim, urbanista, né? E terminou ali na execução e ficou daquele jeito. Então, é tanta coisa, tanto detalhe no meio do caminho para se pensar, e que o setor público comete gafe. Concordo com você. E, de novo, é essa coisa da gente ter que pensar a priori, né? A gente tem passado uma outra coisa, né? Que a gente está falando dos algoritmos racistas na internet, né? O algoritmo racista é aquele que faz com que, se eu puser, sei lá, né, liderança na internet, vai aparecer só homens brancos, né, sem deficiência. E por quê? Porque uma pessoa virou e falou assim, vou fazer isso? Não, é porque a pessoa não virou e começou a questionar, será que eu tenho algum viés que faz com que eu, sem querer, faça isso? Quando a gente está falando do planejamento urbano, por exemplo, essas questões acontecem. Não é que o pessoal lá, eu vou até lembrar que o Guilherme tem uma experiência na CET também, enfim. Né? Então, não é que o pessoal lá de tráfego está pensando, vou fazer para atrapalhar a vida. É que na hora que eles não têm contato com essas pessoas, na hora que eles não sabem o que essas pessoas precisam, eles planejam sem pensar nisso. E consertar sempre é muito mais difícil que fazer. Então, a gente hoje tem um problema que a gente está tentando consertar as coisas, né? O que leva a novas dificuldades. Mas eu concordo plenamente com você, a gente está muito longe de ter um conhecimento e uma atenção dentro das políticas públicas, né, para, por exemplo, para a questão das barreiras, sejam elas de acessibilidade urbana, arquitetônica, sejam elas de comunicação. Né? Uma das coisas simples que a gente sabe, simples assim, né? Mas que, por exemplo, que é ter sinal sonoro no sinal para pedestre atravessar a rua. Né? Então, quando abre o sinal, se eu tiver um sinal sonoro, uma pessoa cega pode saber que o sinal está aberto. Né? E isso não é feito por quê? Porque ninguém para pensar sobre isso.
né? Então, e a gente tem essa questão que o Guilherme falou, que às vezes os movimentos das pessoas, eles acabam com uma certa, um olhar muito para dentro de si e acabam esquecendo que eles têm um papel social em tudo isso, né? Mas trazer esses movimentos é muito importante. E, de novo, não vou negar os avanços. Se a gente pegar aí nos últimos 30 anos, houveram muitos avanços, mas ainda está bem longe. Por quê? Porque a pessoa que está planejando, ela ainda não se questionou a respeito das barreiras que ela, sem querer, coloca, né? Porque, no fundo, ninguém acha que é mal, né? Ninguém vira e fala, eu sou uma pessoa que quer prejudicar pessoas. É aquilo que a gente chama dos vieses inconscientes, né? É o fato de eu não parar para pensar sobre isso que mantém a situação. Guilherme, nesses 30 anos de avanços que a gente não pode negar e que o Augusto acabou de destacar, quero crer a presença da mulher nos grupos onde você está inserido, onde você participa, porque nós temos a mulher preta, a mulher pobre, a mulher com deficiência e a mulher sofrendo preconceito pelo simples fato de ser mulher, ou seja, são 4 coisas ao mesmo tempo. Seu entendimento sobre essa questão. Como é que é a inserção da mulher nos seus grupos? Lá na Ambev ou como sociedade? Como sociedade. Tá. Eu acho que a inserção da mulher ela é super importante, né? A gente vive numa sociedade em desconstrução, uma sociedade que é machista, que precisa escutar as outras pessoas, e eu acho que a partir do momento em que a mulher tem a contribuir para essa pauta, para essa nossa causa, elas são super bem-vindas e fazem parte, e eu acho que precisam fazer cada vez mais parte, mas por terem essa contribuição, né? Eu acho que tanto a mulher quanto qualquer outro grupo é super bem-vindo se tenha essa vivência, né? Guilherme, como é que se monta um departamento de recursos humanos com esse foco? E acho que está em construção isso ainda na Ambev, né? Diante da sua missão, diante das propostas, quais são os caminhos, até para que a gente leve esse exemplo para outras empresas. Olha, eu vou responder essa sua pergunta, Mauro. Eu acho que com foco um pouco menos na Ambev, mas sim também na Ambev, mas um pouco mais para as outras empresas e para toda uma sociedade. Eu acho que o papel do RH ele é super importante porque o RH traz as políticas de recrutamento e seleção, o RH ele traz as políticas ele ajuda na proposta e na criação de políticas de inclusão. O RH é quem prepara a liderança e quem auxilia a liderança nesse tipo de processo. Mas o principal problema ele não é do RH. O problema ele é atitudinal. O problema é na liderança como um todo. Quantas e quantas empresas e as pessoas que trabalham com RH, a senhora que vai estar nos assistindo, que trabalha com RH, quantas e quantas vezes vocês não passaram por isso? De, poxa, eu tenho aqui as pessoas com deficiência, eu quero que elas entrem, elas são super preparadas, mas o gestor não quer, mas a liderança não quer, por questões de falta de estrutura, por vários argumentos que esbarram na falta de atitude. O principal problema, e onde a gente precisa trabalhar, é a questão da atitude, é sair do casca de banana e partir para a responsabilidade. Augusto, qual é o país que manda melhor? Até porque nós temos empresas multinacionais e acredito que os países que mandam melhor e que têm as suas empresas aqui têm essa representação por aqui, né? A gente hoje, esse é um problema mundial, esse não é nenhum problema brasileiro, né? A gente hoje sabe que, por exemplo, países que são avançadíssimos, né, em termos, por exemplo, de políticas sociais, ainda tem, por exemplo, espaços segregados para pessoas com deficiência. Um exemplo que sempre me vem é a Finlândia, né, que é considerado uma das referências do mundo, tem práticas fantásticas, sensacionais, e escola segregada ao mesmo tempo, né? Então a gente Como é fica que se brincando. explica isso? Então, porque no fundo a gente tem, primeiro que a gente tem uma questão de uma tecnologia que precisa ser desenvolvida,
né? Eu não tenho hoje professores, por exemplo, que estão preparados, né? O que o Guilherme está falando, eu não tenho gestores, pessoas, né, na gestão que estão preparados para lidar com pessoas com deficiência. E aí volta naquele do começo, né? O estereótipo leva à falta de informação, a falta de informação leva ao estereótipo, né? Então a gente tem esse problema que é mundial. Por quê? Porque a exclusão das pessoas com deficiência, da mesma forma que a gente está falando, por exemplo, de uma questão hoje ligada às mulheres, como você comentou, hoje a gente tem questões que tem países melhores, tem países piores, mas que são questões que estão para a sociedade como um todo. Né? A gente sabe que tem boas práticas, né, na Finlândia, a gente sabe que nos Estados Unidos a gente também tem boas práticas, a gente tem países como a Argentina que se destacam nestas questões de inclusão na educação e no trabalho, mas a gente ainda está, um movimento mundial ainda, está todo mundo. Por exemplo, eu tenho muito contato com pesquisadores da África do Sul que estão na mesma pergunta que a gente, né, que é como é que a gente faz para entender essa mudança que não é problema da pessoa com deficiência, é responsabilidade de todos, né? E isso ainda está muito longe de estar resolvido. O que a gente tem? A gente tem país, eu vou lembrar, por exemplo, da França, né? Que é um país em que os movimentos das pessoas com deficiência têm mais voz. Eles foram atrás, eles começaram a falar mais alto e aí eles conseguem uma série de mudanças, né? Então, do ponto de vista dos movimentos sociais, dos movimentos das pessoas com deficiências, tem realmente que colocar a boca no trombone, como a gente dizia antigamente, né? Então tem realmente que ir e exigir do governo, do legislativo, né? Exigir das empresas, né? Fazer essas pressões, usar a internet para, né, chamar a atenção. Então, essas coisas são importantes. E do outro lado, né, aquilo que a gente estava falando, a gente parar de achar que o nosso privilégio é o normal, né, e começar a discutir. Quando a gente está falando de remoção de barreiras, a gente sempre tem que pensar de dois lados, né? Um é o lado mais claro, que a gente chama de ação afirmativa. Então, por exemplo, dentro do RH, a gente pensar que o RH talvez tenha que fazer processos exclusivos para pessoas com deficiência, né? Você tinha comentado a questão da mulher, hoje a gente sabe que, né, cada inserção que a gente tem em um grupo, a coisa vai ficando mais difícil. Então, se eu sou um homem negro com deficiência, eu tenho mais dificuldades do que se eu sou um homem com deficiência. Se eu sou uma mulher negra com deficiência, eu então tenho essa interseccionalidade, né? Ela piora cada vez mais a situação, né? Tem um olhar para o futuro necessário também, não é, Augusto? Porque nós temos o contingente das pessoas com deficiência, diversos tipos de deficiência. Infelizmente, lamentavelmente, tem pessoas que vão se tornar pessoas com deficiência, desculpe, o risco de acidentes, o risco de cegueira, doenças que podem levar à cegueira. Então, infelizmente, isso vai acontecer, e o próprio envelhecimento da população também, que vai tornar uma situação ainda mais complicada, das pessoas com dificuldade de mobilidade, dificuldade de visão, dificuldade de audição, terão algum tipo de deficiência parcial, né? E o Brasil está nesse processo. Então, a gente tem que pensar urgentemente nisso. Isso, uma das coisas que a gente fala, né, a inclusão ela não é para pessoas com deficiência, né? Quando a gente fala desse conceito de inclusão, significa que a gente está pensando nas barreiras para a participação plena, né? Então, uma das coisas que a gente sabe que é a coisa mais óbvia do mundo, né? Calçada rebaixada para passar uma pessoa que está com cadeira de roda, ela também serve para o carrinho de bebê. Ela também serve para uma pessoa que está levando a mala ou que está levando um carrinho de compra, né? Então, cada vez que a gente tira uma barreira, mesmo que ela tenha sido pensada especificamente, a gente está melhorando a sociedade como um todo, né? A gente está ajudando várias pessoas. E eu acho que esse é o movimento do futuro, né? Esse é o movimento da gente ir pensando cada vez mais nessa retirada das barreiras. Guilherme. A diferença é que a retirada das barreiras ela vai melhorar a vida da sociedade como um todo e vai possibilitar uma vida mais fácil para a pessoa com deficiência.
Pessoal, o tempo do programa se esgotou, eu vou pedir aqui a despedida de vocês. Eu começo com você, Guilherme. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite para essa conversa aqui com a gente hoje. Já passou Natal, Ano Novo chegando, saúde para você, alegria, um feliz 2023 excelente e sucesso aí nos seus projetos. Sua despedida. Um abraço, obrigado, Mauro, obrigado, Augusto. Feliz ano novo a todo mundo. 2023 com mais esperança e inclusão. Obrigado. Augusto, a sua despedida. Primeiro, agradecer muito ao TV pelo espaço, né? Parabenizar, porque eu acho que é algo que ainda é pouco discutido, né? E ainda tem pouco espaço, né? Só tem espaço quando acontece algo muito, né? Então, obrigadíssimo pela oportunidade, que a gente tenha um 2023 mais sereno, né? E que a gente possa realmente parar para pensar, né, sobre a inclusão e sobre o outro, né? Sair da gente mesmo e estar sempre podendo ter esse olhar com o outro para que todo mundo melhore nesse caminho, né? Obrigadíssimo, Mauro, um abraço grande. Muito obrigado pela presença de vocês, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Termina aqui essa edição de hoje, tratamos aqui sobre os desafios das pessoas com deficiência, claro, no mercado de trabalho, mas evidente em todos os aspectos da vida. Estiveram com a gente aqui nessa conversa o Augusto Galeri, psicólogo, pesquisador nas áreas de sociedade inclusiva, sociologia clínica e psicossociologia. Ele também é professor da FECAP e dos cursos de ESG da FIA Business School. E o Guilherme Chedid, administrador de empresas, técnico em comércio exterior, especialista em diversidade e inclusão, presidente do Board IPA, que é o grupo de afinidade das pessoas com deficiência da Ambev Brasil. Mais uma vez, muito obrigado por essa nossa conversa. O programa Gente que Fala é realização da ABCom, na técnica da AltV, o Sérgio Oliveira, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, jornalista Alberto, espectador, internauta, a razão sempre da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. A gente volta a se encontrar amanhã, a partir do meio-dia, aqui na AltV e também nas redes sociais.